Mas, pastor, voltando lá pra infância do senhor ali, quando o senhor começou, quando é que o senhor fez a primeira pregação ali? O senhor lembra dessa emoção Cara, a galera conta que treme, né? Não, foi, realmente. Eu me lembro, isso aí... minha primeira pregação aí eu já não morava mais, já tinha saído lá de Irajá. Meu pai, na época, o pastor presidente, nós éramos de uma filial, de uma congregação, e o pastor, na época, nos enviou para Belfor Roxo, num lugar chamado Santa Marta. Meu pai pastoreou lá durante muito tempo. Foi um desafio muito grande, porque mesmo eu vindo da comunidade, como eu vim, mas Santa Marta, na época, isso foi, depois quem está assistindo a gente pode buscar isso no Google, Santa Marta, na época, foi considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, né? Criminalidade? Isso, em relação à criminalidade, porque lá eu tive esse medo, né? Lá em Santa Marta foi onde nasceu o meu irmão, o pastor Eliel, ele nasceu lá, e foi um milagre muito grande. Minha mãe teve 3 ataques de eclâmpsia. Tanto a vida dele como a vida da minha mãe são 2 milagres lá desde aquela época. E aí, justamente nesse período que Santa Marta era toda semana, né? Estou te falando, e quem é de lá há muito tempo sabe disso. A igreja que meu pai pastoreou está lá até hoje sendo muito bem conduzida por um amigo, por um filho meu na fé, olha que loucura. Um cara que eu ganhei para Jesus, que eu discipulei, treinei e tal, e trabalhou na liderança de jovens comigo. Hoje é o pastor dessa igreja que meu pai pastoreou, que é o pastor Ivan, ele e a esposa estão fazendo um trabalho excelente lá. Mas então, a gente quando vai para lá, é quando meu pai diz assim, cara, você tem que pregar, você ainda não pregou, eu dava aula e tal. E aí eu me lembro de um domingo, né, que meu pai me escala para pregar. E aí eu estudava um pouquinho, assim, não tinha ido para o seminário ainda, mas estudava ali em casa e tal. E eu me lembro, eu peguei uma folha de caderno, fui anotando um monte de coisa e tal. Deve ter dado umas 4, 5 folhas, assim, aquele caderno grande. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu preguei, se minha mãe estiver assistindo, ela vai rir. Que eu preguei foi Jeremias 18, desce a casa do oleiro. E eu, rapaz, e aí eu na minha cabeça falei, cara, eu vou arrebentar com tudo que tá escrito aqui e tal. Esse negócio vai dar 1 hora de mensagem. Aí eu me lembro que eu cheguei com meu pai e falei, e aí, como é que vai ser? Ele falou assim, olha, você tem 15 minutos. Falei, não vai dar tempo. Eu com aquele monte de folha. Não vai dar tempo. Rapaz, aqueles 15 minutos parecia que nunca ia acabar. Porque eu falei uns 3 minutos, a mensagem acabou. Acabou. E eu ficava assim, olhando pro papel e olhava pra Bíblia, e acabou e tal. E aí meu pai muito experiente, falou, irmão, deixa eu continuar esse negócio aqui. Pregou lá mais uns 10 minutos e o negócio deu certo. Mas a minha primeira mensagem foi uma loucura. 3 minutos sua mensagem. Uns 3 só, entendeu? Mas aí o que o senhor fala para um garoto hoje que está começando, querer pregar? O senhor fez ali aqueles 3 minutinhos ali, mas o que o senhor usou depois para poder... Aí, bom, cheguei em casa quase que eu tomei a surra, né? Quem é da antiga sabe como é que é isso. E aí quase tomei a surra, não te criei pra isso, que vergonha, o filho do pastor não tinha o que falar e tal, também não lê a Bíblia, só quer saber de jogar bola. E assim, e olha que lá em casa, diga-se de passagem, lá em casa não tinha televisão. Tinha essa, né? Eu venho dessa época aí, que a televisão era o caixote do diabo, né? Tipo isso. Sério, nem celular também. Não, celular nem celular nem existia, nem existia. Tá doida? Não tinha celular, não. Tinha não. Então, assim, não tinha televisão, então, irmão, você tinha que ser crente, né? Mas a gente dava aquelas escapulidas, ia num barzinho longe de casa, jogava um totó, né? Sinuca, rapaz, que pecado. Aí videogame, nem pensar, né, pastor? Não, aí eu me lembro quando começou a chegar aqueles videogames, aqueles do jogar na rua, né? O Atari. Não, eram os fliperamas. Fliperama. Tinha o Street Fight, né? E tal.
Aí eu me lembro que uma vez, rapaz, eu levei meu irmão, levei o Eliel, levei o pastor Eliel, ficou nós dois, cara, pegamos dinheiro e tal, guardamos uma semana e pouco e tal, e lá no Street Fighter, irmão, de repente eu senti uma dor na perna, era meu pai me dando uma correada. No meio de todo mundo, eu não tô criando filho pra ficar na porta de barraca. É tipo isso, era isso. É, velho, negócio louco. Aí foi aquela doideira toda. Então, assim, hoje, cara, poxa, você abre o telefone, senta no Google, você tem tanta informação, tanta coisa, né? Hoje, assim, hoje o que eu digo hoje pra alguém, claro, você não vai usar apenas a questão de Google que está dentro da internet, que também dentro da internet tem muito lixo, muita coisa que não presta. Tem, verdade. Mas assim, que ali tem uma gama de coisas para você ao menos dar um start, para você ao menos começar, né? Com certeza. E também o que me ajudou muito foi ouvindo, porque é o segredo. Você ouvir outros pregadores. Eu, principalmente meu pai, era quem ouvia muito, né? Meu pai é a minha primeira referência. E ouvia muito, curtia demais as mensagens que ele pregava e tal. E às vezes pegava o esboço dele escondido, anotava de madrugada assim, escrevia. E aí ficava olhando e vendo e a forma como ele desenvolvia a mensagem. Meu pai não era aquele cara, porque aquela escola daquela época, né? Era uma escola que se inspirava muito principalmente meu pai que tinha uma veia muito evangelística. Então se inspirava muito em Bernard Johnson. Aí era aquelas mensagens aí de 15, 20 minutos, 25, estourando, né? Então eu aprendi isso aí com ele, né? E depois comecei a ouvir outras pessoas. Idecaso Takayama foi um cara que me influenciou demais. Pastor Gesiel Gomes, inclusive, meu pai me deu esse nome. Eu já falei isso com ele inúmeras vezes, toda vez que eu encontro o pastor Gesiel, é um paizão que eu tenho, um amigo, a gente se fala quase todo dia pelo WhatsApp, mas meu pai me deu esse nome de Gesiel em homenagem a ele. Ah, é? Foi. Que legal. E fez questão de que meu nome Gesiel fosse igual ao dele, porque o Gesiel da Bíblia, ele é com J-E-I-S. E o pastor Gesiel Gomes é com G-E-Z-I-E-L, né? Então meu pai me deu esse nome igual dele para justamente ter isso aí, né? Ter essa questão dali da... Cara, engraçado, porque quando fala de Gesiel Lima, a gente também meio que remete, né? O Gesiel Gomes, que é o antigo, né? É bem antigo. E aí eu não sabia que tinha essa ligação. Sim, eu tenho. Homenagem mesmo. Eu tenho, foi homenagem literalmente. Caramba. E também já ouvia também desde criança o já, pastor Gesiel. Pastor Gesiel. Aí quando eu cheguei ali nos meus 17, 18 anos, quem é dessa época vai se lembrar dos cultos de ensino que tinha lá na DIG, né, na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, que o pastor Gesiel Gomes pregava toda terça-feira. Então era normal, naquela época, toda terça ia uma galera de pregadores e cantores se encontrar lá na DIG para ouvir pastor Gesiel pregar. E ele pregava ali 1h20, 1h10, era uma loucura. Então aquilo pra gente era uma... Sabe, a gente ia pra DIG numa terça e ouvir pastor Gesiel, era um sonho, né? Eu me lembro a primeira vez que eu consegui chegar perto dele, meu Deus, eu quase tive um treco. Ele é referência para muito pregador. Muita Uma gente, galera vai... gente. E eu percebo que o senhor gosta também, o senhor vem então nessa escolinha de uma mensagem mais objetiva, mais rápida. Sim, ali, né? Não é sim. aquela coisa muito... Não. Eu me identifico muito com a questão da aplicação, da administração, eu gosto muito disso, até porque... depois de alguns anos, eu comecei a conviver muito com pastores e com líderes, né, de igrejas da visão celular. Comecei a conhecer essa galera, o lado bom, né, da visão, e a ministrar em retiros, acampamentos e tal. Fiz muito isso, não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. Comecei a ministrar muito em acampamento. Então, isso me levou muito para essa questão... da administração, da aplicação, mas assim, eu sou muito fã dessa mensagem mais objetiva, né, que ali 30 minutos ali, no máximo ali, você resolveu tudo que tinha que resolver, entendeu? É até interessante o senhor falar, né, da questão de se observar o seu pai que o senhor teve como alguém referencial, sim. porque naquela época não tinha internet pra você Não. ver pregação no YouTube. Não tinha. Então você não tinha que ir pra igreja pra ouvir, pra aprender, era, né? Eu me lembro, a gente chegou a ter uma época que
teve locadoras evangélicas. Sim, né? Legal. E aí eu me lembro que a gente pegava naquela época, alugava, né? Porque para comprar não era tão simples, aí uma vida muito difícil. Depois eu comecei a comprar, mas aí eu não tinha como assistir porque meu pai não deixava entrar televisão lá em casa. Então a gente tinha essa dificuldade. Então a gente alugava e assistia na casa de alguns amigos os VHS na época, de mensagens do pastor Gesiel, mensagens do pastor Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Pastor Napoleão, eu já tive com ele várias vezes também, uma grande referência. Mas o pastor Napoleão me encantava e me encanta até hoje. Hoje ele não prega mais com aquela pegada que ele tinha, até por conta da idade, problemas de saúde que ele já teve. Mas eu ainda não vi, olha que eu já ouvi de gente nesse mundo, mas eu ainda não vi alguém que consiga pregar, né? Não estou dizendo ensinar, mas pregar, assim, de forma direta e clara, a escatologia, né? Que é a doutrina que estuda os acontecimentos do tempo do fim, como o pastor Napoleão. O pastor Napoleão, em 40 minutos de mensagem, ele dá um passeio em escatologia, aplica e fala dos dias atuais e aplica aquilo na igreja, e é um negócio de maluco. Então isso me encantou demais no pastor Napoleão. Outra pessoa também que me encantou muito, hoje também, devido à questão de saúde, ele está bem limitado, que é o pastor Gilmar Santos, né? Foi outro também que me encantou muito. Tem um outro aqui que me fugiu o nome dele, que sempre pregou muitas mensagens cristocêntricas e tal, falando principalmente da questão de milagres de Jesus. Então eu comecei a ouvir essa galera e pegar um pouquinho de cada um, né? Porque é o segredo. Hoje não tem quem diga assim, o que eu tenho hoje aqui foi do nada, não tem como, né? Você ouviu alguém, ouviu vários, né? E eu me identifiquei com isso.